Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Pronto, vamos continuar aqui, pessoal. Então, a questão da amizade com o juiz ou promotor, da amizade do juiz com advogado ou defensor, né? É, ela é motivo de suspeição? Né? Se entende que não é motivo de suspeição, que mesmo no caso que o problema seria quando o advogado, quando o juiz ele é amigo da vítima ou do autor do suposto autor do delito. Daí nesse caso sim haveria suspeição, tá? Até porque é muito comum que pela proximidade, pela atuação principalmente entre o promotor e o juiz, haja uma certa amizade, uma vez que eles estão todos os dias juntos, eles acabam conversando bastante e acabam eh, tendo laços de amizade. Seguindo, Professor, pode professor, falar, repete Devanil. para mim, por gentileza, o juiz, quando o juiz é amigo da vítima e... Do suposto autor do delito, né, e do réu. Ah, tá, ok. E vamos lá. Caso o juiz ele veja, né, que ele se enquadra em alguma das hipóteses do artigo 252 ou 254 do Código de Processo Penal, o que o juiz ele deve fazer? No caso, ele deve se declarar suspeito ou impedido, certo? Ele deve, naquele mesmo momento, se declarar suspeito ou impedido, né? Sendo que, caso ele pratique qualquer ato, caso ele atue no processo, esse caso será maculado com nulidade absoluta, caso ele pratique qualquer ato. Qual seria o... Vocês sabem, né? A gente vai ver a nulidade mais para frente, mas eu já falei um pouquinho disso. Professor, Quando existe uma nulidade, os atos posteriores eles são invalidados. Então, desde o primeiro ato em que ele não se declarou suspeito, todos os atos posteriores são anulados. Pode falar, Isaac. Isaac, você levantou a mão? Pode falar. se ele não pedir, quem é que faz por ele? O Ministério Público? Então, daí eu vou falar agora. Ah, tá, me apressei. Beleza. Tá certo. Ô, professor, Pode falar, Alexandre. professor, supondo que o juiz ele tenha uma amizade com o réu, por exemplo, e aí ele deveria se declarar nulo. Mas vamos supor que ele não se declare e por parte dele até tem um pouquinho de intenção, para que lá na frente seja tudo anulável mesmo e dê mais chance, mais tempo do réu se defender, eu não sei. Como é que funciona isso aí? Então, o que acontece? Caso, Alexandre, o juiz, ele, por má fé, não se declare suspeito ou impedido, né, e se comprova essa má fé, ele pode, inclusive, isso daí pode ter reflexo, inclusive, junto aos órgãos administrativos. Então, né, no seu caso, que ele não se declarou suspeito, para auxiliar a defesa, para auxiliar o acusado, o Ministério Público, ao meu ver, ele poderia ingressar com uma representação no CNJ ou mesmo na corregedoria. O senhor já viu alguma vez alguma coisa assim acontecer, não? O senhor já Do, ficou sabendo? do juiz não se declarar suspeito ou impedido? É. Olha, desculpa. Nos meus casos, sempre que apareceu para o juiz algum caso em que ele poderia ter grandes dores de cabeça, o juiz ele se declarou suspeito e impedido, né? E
eu tive, eu acho que 2 casos só que eu precisei entrar com a exceção de suspeição ou alegação de impedimento, e nesses casos o próprio juiz ele se manifestou favorável à minha exceção, né? Ele não se colocou contrário. Tem alguns casos em que eles acabam não acatando, mas eu acho que é a minoria, tá certo, Alexandre? Via de regra, os juízes eles acabam a partir do momento é, que se demonstre qualquer caso de impedimento ou suspeição, ele pode, ele geralmente ele se declara mesmo suspeito ou impedido. Até porque, Alexandre, imagina só você fazer um trabalho todo e depois esse trabalho ser jogado pelo ralo. Imagina que coisa horrível, né? Você faz o trabalho, você fica. Tem alguns processos que duram anos, e daí depois de anos de um trabalho que você tentou fazer bem feito, isso aí é jogado pelo ralo. Então, o juiz, até para se resguardar, até para uma forma de excesso de cautela, mesmo quando ele tem dúvida, né, muitas vezes ele acaba preferindo por declarar suspeição e impedimento. Entendeu? E daí a pergunta do Isaac, a resposta vem agora. Qual é o remédio caso o juiz não se declare suspeito ou impedido? Se faz o advogado ou o promotor, eles podem entrar com exceção de suspeição ou, se não, alegar o impedimento do juiz. Tá? Então, se o caso o juiz não se declare ele mesmo suspeito ou impedido, é exceção de suspeição, alegação de impedimento que as partes, ou o advogado ou o promotor, devem manejar. Uma questão importante é que a parte que deu causa ao impedimento ou à suspeição, ela não pode, né, se ela deu causa, ela não pode ela alegar. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui um caso que imagina que o réu ele ingresse com uma queixa-crime contra o juiz por calúnia, por exemplo. Alegue que o juiz está acusando ele falsamente de praticar um crime, justamente para declarar esse juiz suspeito posteriormente. Ele poderia fazer isso? Né? O juiz ele vai declarar suspeito? Não, não pode, não vai. Por quê? Porque a parte está dando causa. Ou se não, começa, né, uma das partes começa uma discussão enorme, né? Vamos supor que o acusado vê que vai ser condenado e comece a discutir com o juiz, né, por acreditar que vai ser condenado, comece a discutir com o juiz, faça ameaças, esse tipo de coisa também não vai poder, o juiz também não vai precisar se declarar suspeito nesses casos, né? Uma coisa que acontecia lá com aquela juíza Patrícia Scioli, lá no Rio de Janeiro, que algumas pessoas ameaçavam a audiência, né? E ela em nenhum momento se declarou suspeita porque a própria parte estava dando ensejo a isso. Opa, o que aconteceu aqui? Continua aqui o PowerPoint? Ou saiu? Continua? Para mim tá normal, Continua, tá professor. Não, aqui normal. da minha tela, sei lá o que aconteceu, que ele saiu. Então, no caso lá da Patrícia Scioli, por exemplo, que se declarava que ela sofria ameaças em audiência, em nenhum momento ela se declarou suspeita, justamente porque não tinha que se declarar suspeita. Ela estava exercendo o papel dela e talvez aquelas pessoas, aqueles milicianos, quisessem justamente que ela se declarasse suspeita naquele momento. Vamos lá. E com relação aos jurados, né? Lembrando que o juiz, que o jurado ele também é um juiz, tá? É um juiz leigo, é um juiz colegiado, mas também é um juiz. Nesse caso, também se aplica a exceção e impedimento. E daí vamos lá no artigo 448 e 449, é isso? 448 e 449. Para a gente ver aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
o 448 e o 449. Né? O 448 diz que os casos em que o jurado é impedido e no caso em que ele seria suspeito. Né? Então, são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente, descendente, sogro, genro e nora, ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Né? E no 449, diz que não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independente da causa determinante do julgamento anterior. No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, ou que tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Tá? Eu acho que o 448 está claro, o 449 a gente tem algumas dúvidas aqui, algumas questões que é importante eu dar uma esmiuçada. Então, no 449, diz, tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo. O que isso significa? Pô, a pessoa vai ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime? Né? Coisa estranha, não parece ser estranho? Isso aí, o que acontece é quando o júri ele é cassado ou anulado. Né? Quando a decisão do jurado tiver sido cassada por eles terem tomado uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou se não, por alguma nulidade que ocorreu durante o julgamento. Tá? No inciso 2, no caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou outro acusado. E daí vocês vão falar, pô, mas não deveria julgar junto? Né? Deveria julgar junto. Um caso de... Né, a gente trabalhou há 2 aulas atrás a questão nossa, me fugiu o nome agora, da junção dos processos. Esqueci, nossa, do concurso, não é concurso, Nossa, deu um branco agora, que dificuldade. Conexão, né, da questão de conexão. Então, quando há 2 acusados, né, duas pessoas que são acusadas pelo mesmo crime, os processos eles correm de forma junta. É um processo para as 2 pessoas, né, ou para 2 ou mais pessoas. Então, eles não deveriam ser julgados juntos? Em princípio, sim, deveriam ser julgados juntos. Acontece que há casos em que se desmembra por qualquer motivo, né? Por exemplo, um dos acusados ele apresenta o qual o nome? O recurso de distrito após a decisão de pronúncia e o outro não. Né? Aquele recurso de distrito vai demorar para ser julgado, né? De forma que esse acusado, o acusado que não ingressou com recurso de distrito, ele vai ser beneficiado para ter o seu processo julgado antes. Então, se desmembra. Agora, se o jurado tiver atuado nesse primeiro processo, não vai poder atuar no segundo processo, tá claro? Né? E daí, no caso do inciso 3, eu acho que é fácil, né? Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Então, por exemplo, quando os Nardoni iam ser julgados, choveu de gente ligando para o tribunal falando que gostaria de participar do conselho de sentença para condenar os dois, para condenar a Adriana Jatobá, né, e o Alexandre Nardoni. Eles não poderiam de forma alguma ser escolhidos como jurados, porque eles gostariam de compor o conselho não para julgar, mas sim para condenar. Né? Eles já tinham feito um pré-julgamento. Entenderam? Funcionários da Justiça. Quem são os funcionários da Justiça? Né? Os funcionários são os peritos. Né? Aliás, esses funcionários da Justiça eles podem ser tanto funcionários concursados como designados pelo juiz. Né? Via de regra, no processo penal, os funcionários eles são concursados, mas é possível que, por exemplo, um perito, né, o juiz tenha chamado um perito de fora para elucidar determinado crime.
Deixa eu ver aqui, o chat tá. E o caso, Isaac, eu não sei que caso do Gilmar Mendes é esse, mas não. Aquele do escritório, mano, de advocacia lá. Não Então, lembra? esse é um caso que poderia ser declarada, o Gilmar Mendes poderia ter declarado a sua suspeição. Eu não sei nem se os advogados, se o promotor fez isso, tá certo? Porque muitas vezes a imprensa fala uma coisa e daí a informação não chega de forma tão técnica quanto deveria chegar. Eu não sei nem se porque, inclusive, o promotor, ainda que o Gilmar Mendes fosse o relator da causa, os demais ministros poderiam se manifestar sobre uma suspeição no impedimento do Gilmar Mendes. Né? Só que, para isso, eles precisariam de provocação caso o Gilmar Mendes não se declarasse suspeito ou impedido. Eu não sei se as partes fizeram isso, tá certo, Isaac? Beleza, professor. Tá? Agora, com relação aos funcionários da Justiça, né, que são os peritos, intérpretes, os serventuários, né, que é o cartorário, o diretor do cartório, o auxiliar do juiz, por exemplo, né, a Justiça, ela não tem, não sei nem se eles têm intérprete de português, de inglês, né, inglês e espanhol, mas, por exemplo, ele não vai, dificilmente, a Justiça vai ter um intérprete de mandarim, por exemplo, porque pouco se usa, ou um intérprete de búlgaro. Por quê? Porque pouco se usa. Não vale a pena manter o salário de uma pessoa simplesmente para se vai usar uma vez a cada 6 meses, um ano, essa pessoa como intérprete. Então, nesses casos, apesar deles serem funcionários da Justiça, eles muitas vezes não são concursados, eles não são funcionários públicos num sentido estrito, tá? E no caso dos funcionários públicos se aplica a mesma, os mesmos dispositivos relativos à suspeição e impedimento que se aplicam ao juiz, tá? Então, vamos supor, se um perito ele é amigo íntimo ou inimigo do acusado, ele não deve servir como perito, né? Até para dar uma legitimidade àquela perícia, né? Para não poder lá na frente se declarar que aquela perícia saiu de forma errada por má fé do perito. E o Ministério Público, né? Aliás, vamos primeiro falar qual é a função do Ministério Público, né? Ele é o autor da ação penal. Ele é a pessoa que deve, que via de regra ingressa com a ação penal, né? Que propõe essa ação. Isso no caso das ações penais públicas, tanto a condicionada quanto a incondicionada. E ele é fiscal da lei na ação penal privada. Né? Na ação penal privada, ele vai verificar se a lei está sendo corretamente cumprida, tá? Se a lei está sendo corretamente aplicada. Primeira coisa, ele é parte parcial ou parte imparcial? Né? É a primeira coisa que se pergunta. E daí a gente tem duas correntes. Uma que diz que ele é parcial e outra que diz que ele é imparcial. Em azul aqui, aliás, está todo mundo acompanhando o slide, né? Vocês estão com o slide? Alguém faz um joinha? Professor, eu não sei se é só no meu áudio que tá ruim a gravação do senhor, às vezes ela fica picotada. Não, eu também percebi isso, Devanildo. Eu acho que depois que o senhor caiu a primeira vez, quando voltou, ela voltou com algum problema. A tua voz fica sumindo, parece um robô falando. Entendi. Tá travando um pouco, mas essa tá falando aqui que tá travando um pouco também. Tá tudo ruim aí, tá tudo ruim. Pô, vamos ver se... Nem a aula tá boa, nem a aula. Pô, você não tá gostando da aula, Getúlio? Eu tô achando meio estranho, eu tô meio enrolado, eu tô querendo entender aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que o senhor tá meio assim, confuso, não sei se é.
Pô, é segunda-feira. Segunda-feira de manhã ninguém tá bem. Então pode ser. Mas tranquilo, vamos lá. Caraca, o Getúlio, A o Getúlio Devanilda mandou aqui que reviveu. eu tô menos amigo, que hoje eu tô muito sério. Eu tô muito sério, é isso? Eu acho que o senhor está meio tenso, não sei o que aconteceu com o senhor. Eu acho que é o dia a dia do. Caraca, ó quem entrou na aula hoje. Getúlio, pela primeira vez ele falou. Tá certo, eu vou tentar ser mais amigo, ser mais próximo aqui de vocês. Tá, Continua, professor. vamos lá. Cara americano. Então, vamos lá. É que segunda-feira de manhã, ainda mais quando a gente não sai de casa, quando a gente não vê a rua, fica mais difícil. E outra coisa, eu deixei minhas cachorras com a minha irmã, ela pediu para ficar com ela, e daí eu acho que isso aí me deixou mais triste hoje de manhã, que não acordei e dei um abraço nas cachorras e fico triste com isso. Eu tô com saudade delas. Mas vamos lá. Então, o Ministério Público, em azul está a parte que diz que ele é imparcial. E em vermelho, que ele diz que é parcial, tá certo? Quem diz que ele é imparcial diz que ele não tem interesse, né? Não tem nenhum interesse contra o acusado, mas sim o interesse dele é a busca da verdade real, é a busca da elucidação do fato. O que ele quer lá não é condenar o acusado, não é condenar uma pessoa, mas sim buscar verificar se aquele acusado realmente cometeu aquele crime. E que ele busca a correta aplicação da lei. Já uma segunda corrente diz que, devido ao sistema acusatório ter um acusador e um defensor, o Ministério Público ele tem sim um lado, né? E é o lado da acusação, até porque a própria função dele faz com que ele tenha que se posicionar de uma forma mais punitiva, de uma forma mais, como eu posso dizer, que seria até estranho falar que tem que se posicionar de uma forma mais acusatória, sendo que a gente está falando de um sistema acusatório, mas que ele tem que se posicionar, que é o que se diz aqui no Brasil, que é indúbio pro società, né? Que o Ministério Público, na dúvida, ele deve acusar e não pedir o arquivamento do inquérito policial, por exemplo, ou pedir absolvição, né? Então, e a gente vê que a atuação do Ministério Público no mundo real, na dúvida, ele acusa, né? Na dúvida, ele acaba acusando. E até para respeitar uma dialética processual, né? Fica estranho você ter uma dialética processual, uma parte pedindo acusação, pedindo a absolvição, uma parte lutando pela correta aplicação da lei e a outra parte defendendo. Vai parecer meio estranho, né? Quando a gente está falando, principalmente, quando há divergência de posicionamento entre acusação e defesa. Então, você está falando que o advogado está buscando sempre a impunidade e o desembargador e o Ministério Público promotor buscando sempre a aplicação da lei, fica até meio estranho você falar isso. Parece que você denigre, inclusive, a imagem do advogado, o que não seria correto. Pela dialética processual, tem que ter uma parte que acusa e uma parte que defende. Isso não impede que tanto o defensor peça uma condenação, quanto que o acusador peça uma absolvição. Né? Isso é, muitas vezes, né, em vários casos em que o Ministério Público atua, ele pede a absolvição de um acusado ou de vários acusados. Assim como, muitas vezes, os defensores, os advogados, eles pedem uma condenação na pena mínima, por exemplo. Né? Isso é muito comum, né? Inclusive em júri, em que o advogado ele busca, por exemplo, não uma absolvição, mas a aplicação do homicídio privilegiado. Né? O que se busca não é que a pessoa seja absolvida, por exemplo, por legítima defesa, mas sim que ele seja condenado por homicídio privilegiado, uma vez que foi praticado após
injusta provocação e o autor foi motivado por uma violenta emoção. Entendeu? Então, o Ministério Público pedir absolvição caso, quando ele se convence da culpa do acusado, não significa que ele está buscando somente a correta aplicação da lei. A correta aplicação da lei todos lá estão buscando. Defensor, promotor, advogado e juiz. Todos estão buscando a correta aplicação da lei. Eu acredito que o Ministério Público é, sim, uma parte parcial, mas isso daí não tem consenso na doutrina, tá ok? E, pessoal, finalmente, a gente vai falar um pouco do acusado. Professor, parou, sua voz parou. Que horas ela parou? Alexandre? Aliás, todos vocês estão paradinhos aqui para mim. Todos viraram estátua. Tá igual um robô, professor. Tá, deixa eu... E aí, voltou? Caiu, inclusive caiu a minha conexão. Voltou, não voltou? Como tá? Me fala se voltou, porque o que acontece é o problema do horário. Deixa eu ir para outro lugar aqui, ver se o problema é a internet. A sua voz voltou. Agora parece que voltou. Professor, a gente ouve a sua voz, só que ela fica picotada às vezes, entendeu? Então, às vezes você está explicando um assunto e aí corta a informação, aí fica ruim para nós, entendeu? Não, perfeito. Eu estou vindo aqui para outro lugar. Vamos ver se a gente consegue concluir a aula daqui. Estou do lado do modem agora. Deixa eu colocar aqui a imagem. Eu estou do lado do modem. Se cair agora, é problema. A gente tem que ligar lá na Claro. Disseram que o problema normalmente é a pecinha entre o computador e o modem. Ah, então, esse daí é um grande problema no meu caso. Está sempre quebrada, né? Aliás, nisso aí... Essa galera vive falando que eu sou assim. O problema meu é eu e o... Eu não tenho nem dúvida que eu seja o problema. Eu não tenho nem dúvida que a peça que está quebrada é aquela que mexe no teclado e no mouse. Mas parece que a voz melhorou agora. Vamos embora. Melhorou? Como dizem, é problema de BIOS. Bicho, incompetente, como é bicho? Incompetente, operando o sistema. É isso mesmo, né? BIOS. Vamos voltar aqui. Esse sou eu. É problema de BIOS, pessoal. Vamos lá, e finalmente a gente vai falar do acusado. Né? A gente tem 10 minutinhos, acho que dá para concluir nesses 10 minutinhos. Se não der, a gente volta, tá certo? O acusado é aquele a quem se imputa uma infração penal, é o réu. Né? O réu, no caso já da ação penal, no caso do inquérito policial do indiciado ou do investigado, no caso do habeas corpus, o paciente. Ele vai, a depender do momento processual, ele vai ter diferentes nomenclaturas. Ele pode ser, por exemplo, no caso de uma apelação, ele pode ser um apelante ou apelado. Então, sempre aquela pessoa a quem o Ministério Público ou a acusação, né, no caso da ação penal privada, se imputa um crime. E ele tem direito à autodefesa. A autodefesa, primeiro, é o direito de presença. Por que o direito de presença? Imagina que a pessoa está sendo acusada, né, e daí tem uma testemunha que fala alguma coisa, né? A vítima fala alguma coisa que é relevante
naquele momento e não teria como o defensor saber. Mas tem como o acusado saber, porque ele participava lá. O acusado, ele pode virar para o defensor e falar, olha, a vítima falou isso, faz essa pergunta assim, 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 porque pode ser interessante. Né? Então, por exemplo, eu estava um caso bem técnico, que eu estava lá em Cachoeira do Itapemirim, né? Inclusive foi uma das cidades que foi muito afetada por conta do vazamento lá em Mariana, né? Do rompimento da barragem em Mariana. Mas estava num caso lá em Cachoeira do Itapemirim e uma das pessoas, e o meu cliente, ele estava lá ouvindo um dos peritos, né? E o perito falou um negócio e o meu cliente, ele virou para mim e falou, olha, o que ele falou é válido para um tipo de sistema de rádio, mas para o meu sistema de rádio não é relevante. Pergunta para ele qual é o sistema de rádio que ele está falando, né? Qual é a especificação do sistema. Né? E era uma coisa que, como advogado, eu não tinha como saber, porque era uma questão muito técnica. Agora, no caso do meu cliente, ele sabia aquilo lá e pediu para eu fazer aquela pergunta. Eu fiz aquela pergunta e daí a gente acabou pegando essa falha na perícia, né? Porque a perícia foi realizada buscando-se como se fosse um sistema, sendo que o sistema que ele utilizava era outro. Além disso, ele tem direito à audiência. O que significa direito à audiência? É o direito a ele ser ouvido, né? A ele ter uma audiência no qual ele possa, inclusive, ser interrogado e contar a sua versão dos fatos, né? E que ele possa ele expressar a versão dele dos fatos. Além disso, ele também tem o direito de postular. Quando a gente fala de direito de postular, obviamente, não é na ação penal tradicional, né, que quem postula é o Ministério Público e ele se defende. No caso, é o direito de postular em ações autônomas que tem reflexo naquela ação penal original, né, que é o direito de postular com habeas corpus ou de apresentar revisão criminal. Entenderam? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão aí para alguma dúvida? Tenho sim, professor. No inquérito policial, o acusado, na nomenclatura aqui, o senhor colocou que ele é iniciado, ou seja, tá no enunciado aqui que ele é iniciado ou investigado. Mas com relação ao inquérito policial, o acusado ele não entra na condição somente de suspeito? Então, ele pode entrar como suspeito, ele pode entrar como averiguado, pode entrar como indiciado. Depende, são várias nomenclaturas que são usadas. Quem fez a pergunta foi quem? Foi o Ailton, né? Ailton, Fui eu que fiz, isso. ele pode entrar de diversas formas, né? São diversas as nomenclaturas que podem ser utilizadas. Uma das nomenclaturas, justamente, como suspeito, mas pode ser averiguado, indiciado, tudo isso. Tá, com relação à autodefesa também, uma vez que o inquérito policial ele é inquisitivo e não administrativo processual, o acusado ele não tem direito à defesa. Então, mas ele continua sendo um ator processual. Ele continua sendo um ator, ele continua sendo uma parte relevante naquele inquérito. Ele não há obrigatoriedade de defesa, mas há defesa, tá certo? Mas a defesa do acusado, ou seja, do indiciado ou investigado dentro do inquérito policial, ela não é praticada de forma concreta, ela é abstrata, né, professor? Não, ele pode ser praticado de forma concreta, inclusive com a apresentação de petições, tá, Ailton? Então, o que Pode. Então, no acontece? inquérito policial, ele pode então apresentar defesa através de petição no próprio inquérito? Pode sem problema nenhum. Tá certo? É que o que acontece? No inquérito policial,
muitas vezes o que se busca é justamente o arquivamento do inquérito policial, né? E se a defesa tem alguma evidência, alguma prova que pode auxiliar as investigações, ela deve sim, ela deve sim se manifestar. Por exemplo, né, um exemplo que eu sempre dou, a pessoa estava viajando no dia, né, ela não estava no país no dia do homicídio. Então, é bom que já presente, né, inclusive, poupa tempo dos órgãos de persecução penal para que poupa tempo dos órgãos de persecução penal para correr atrás do verdadeiro criminoso. Entendeu, Ailton? Entendi. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Agora é a hora de perguntar. De boa. Não tenho, não. É isso aí, Luciano. Ninguém É tem isso? dúvida, não. Acredito que sim. Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula, tá ok? Aqui tem um chat. Devanilda, hoje foi bem mais light, eu acabei correndo bastante. Eu acho que como eu estava mais sério, a gente parou menos. Né? Na outra sala, essa aula demorou muito mais. Não sei por quê. De vez em quando acontece isso. Professor, das outras vezes o senhor não estava sério? Não, eu estava sério. É que hoje eu estava mais sério. É que a O professor, gente... pode o resto. Né, eu Beleza, estava professor. sério. Então, encerrou a aula, professor? Terminou? Terminou a aula. Beleza. Então, aí o senhor vai colocar lá o link, assim, ajustar todos os prazos e colocar esse conteúdo também lá na quarta aula. Sim. Já vou tentar colocar hoje. Então, Tá ok? professor, eu lhe peço que o senhor arrume só os fóruns lá e os links para a gente poder colocar lá as atividades lá pertinentes aí, porque senão eu não vou conseguir lançar as atividades e muito menos participar do fórum. Vai dar eu com falta na sua aula, é complicado, hein? Não, fica tranquilo que eu sei que isso daí é uma falha minha com o sistema e vocês não vão ser prejudicados.